Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021, nossa aula de oficina de negócios. Como a gente falou nas últimas aulas, essa unidade de oficina será o momento que a gente vai colocar a mão na massa. Por isso que geralmente, quando iniciar a aula, vai vir sempre hora do projeto, porque é justamente a hora da gente começar a produzir, tá? Toda a produção será através de materiais reciclados, né? A gente já sabe que foi justamente a ideia que os meninos tiveram de produzir brinquedos a partir de materiais que iam ser jogados no meio ambiente e com isso ficar vários anos, né? Centenas de anos e não desaparecer do meio ambiente. Aí veio a ideia dos meninos, tanto de valorizar o dinheiro da família, como ajudar o meio ambiente e também ajudar outras pessoas, né? Quando tiveram a ideia de produzir os brinquedos, vender numa feira realizada na escola, junto com toda a turma e todas as salas. Com o dinheiro arrecadado, eles iriam fazer uma doação para uma casa onde cuidasse de idosos e, ao mesmo tempo, produzir mais brinquedos e doar às crianças que não tivessem condições de comprar, né? Então, eles, com uma ideia, um pensamento, ajudaram várias pessoas e tiveram várias ideias, né? Porque pensaram no meio ambiente, na valorização do dinheiro da família, ajudar os idosos, outras crianças e juntar toda a comunidade escolar em um único projeto. Então, essa ideia dos meninos, dos gêmeos, foi maravilhosa. Na última aula, na aula do dia 26 de outubro, eu deixei para vocês uma atividade no caderno, tá? Então, pega aí o caderno para a gente fazer a correção. Eu trouxe para vocês a imagem do caderno de Brenda. Essa é a atividade dela. Então, essa atividade do dia 26 de outubro de 2021, que foi a última aula de oficina, só tinha um quesito, porém essa questão vinha com várias letras, né? Então, no primeiro dizia assim: pesquise e responda. Letra A. Você sabe por que devemos reciclar? A resposta de Brenda foi a seguinte: para conservar, prevenir e economizar. E tem tudo a ver, né? Conservar o meio ambiente, prevenir poluições, né? Mais poluição do que a gente já tem, e economizar dinheiro, né? Quando não vai comprar novos brinquedos, vai produzir, então está economizando. O que é reutilizar? Reutilizar é utilizar de novo, né? É usar novamente. O que é reciclar? Transformar material já usado para uma nova utilização. Então, reciclar é quando você utiliza um material que já foi usado para uma nova utilização. Tá? Do tipo, eu dei um exemplo durante a aula, encontrei uma garrafa PET que ia ficar lá no meio ambiente durante vários anos para se decompor. Dessa garrafa eu transformei em um vaso de flores. Então, isso aí é reciclar, tá? Já no caso de reutilizar, eu dei o exemplo do papel ofício, né? Fiz algumas impressões, não vou precisar mais. Então, peguei aquele verso da folha que não está riscado, não está impresso, dobrei, grampeei, fiz um bloquinho e eu posso fazer várias anotações, uma lista de supermercado,
alguma conta que eu preciso fazer. Então, isso é reutilizar. Estou reutilizando o papel. D. Qual a diferença entre separar e reciclar o lixo? Separar é dividir material de diversos tipos, como vidro, papel, plástico e etc. Então, separar é quando eu faço essa separação. Coloco cada tipo de produto em um coletor diferente. E reciclar é o beneficiamento de produtos ou materiais que são transformados em novos produtos. Então, isso é reciclar, né? O exemplo que eu dei da garrafa PET. Pois bem, como eu falei para vocês, sempre iniciaremos a aula dessa forma. Aula de oficina de negócios, terça-feira, 9 de novembro de 2021, hora do projeto. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre metas e estratégias, né? Lembramos aí metas e estratégias que a gente já falou sobre isso em março, logo no comecinho do semestre, logo no comecinho do ano letivo, né? Então, metas, elas são específicas. As metas, elas determinam onde a gente quer chegar, o que é que a gente quer realizar, tá? Então, elas especificam as condições, o tempo, que vai ser o prazo, e onde se quer chegar. Já as estratégias é o caminho, né? São as ações que a gente vai praticar para poder atingir aquela meta, tá? Tem tudo a ver porque desde o comecinho do ano a nossa meta era aprender sobre reutilização de materiais que iriam ser descartados no lixo, né? As estratégias utilizadas foram os constantes estudos, né? A gente falou sobre poupar, sobre economizar. Hoje estamos falando sobre a questão da reciclagem, até a gente chegar no momento de produzir alguns brinquedos através de materiais reciclados. Aí a gente fala sobre 2 R's em nosso dia a dia. Então, pega aí o livro de vocês, o livro de oficina, abre aí na página 55, ó, 2 R's em nosso dia a dia. Então, a gente falou sobre reciclar, sobre reutilizar, sobre fazer a separação correta do lixo, né? E a gente vai continuar falando justamente sobre esses 2 R's, reutilizar e reciclar. Os gêmeos Rai e Rian tornaram-se grandes empreendedores, ajudando o meio ambiente por meio da coleta seletiva de materiais jogados nas ruas, nos rios e nos mares. Deram assim um exemplo de como exercer a verdadeira cidadania, mostrando como é possível reutilizar e reciclar. A gente está falando sobre cidadania em ética, né? E a gente vê que um dos principais pontos de ser um bom cidadão é quando a gente tem atitudes corretas, né? Do tipo não quebrar coisas públicas, parque, telefone, brinquedos, né, do parquinho, balanço, escorrego, não danificar os ônibus, que é um transporte coletivo, né? Todo mundo pode usar. Não sujar a praia, que também é coletiva, é pública. Então, tudo isso é papéis de um bom cidadão. E os meninos mostraram como é exercer a cidadania, como é ser um verdadeiro bom cidadão, não é um verdadeiro cidadão. Quando eles começaram a ajudar o meio ambiente, né? Porque quando eles retiravam algum material para fazer algum brinquedo e esse material estava jogado lá no meio ambiente, eles estavam exercendo a sua cidadania. E um dos deveres do bom cidadão é cuidar do meio ambiente. Aí o livro pergunta aí, mas afinal, o que é reutilizar e reciclar? Né? Então, o que é? A gente já iniciou a aula anterior vendo justamente isso, né? Agora, na atividade do caderno,
A gente viu o significado de reutilizar e reciclar. E o livro traz que esses dois R's, o R de reutilizar e o R de reciclar, é um dos mais importantes na vida do ser humano. Por quê? Porque reutilizar é a ação de criar novas possibilidades de uso de um mesmo objeto. Busca reutilizar o objeto, proporcionando uma nova utilidade de forma criativa, promovendo assim a diminuição do consumo desnecessário e evitando a poluição do meio ambiente, com resultados favoráveis à sociedade. Então, quando a gente reutiliza, a gente está promovendo a diminuição do consumo desnecessário, né? A gente está evitando a poluição do meio ambiente. Quando a gente reutiliza alguma coisa sem que seja necessário comprá-lo novamente. Já reciclar é o processo de um novo ciclo de produção aplicado a objetos, por meio de várias técnicas que os transformam em outros bens. A reciclagem favorece a geração de empregos, economiza energia, diminui o desperdício e torna-se uma ação economicamente sustentável. Eu falei para vocês que existem algumas pessoas que vivem disso, né? Da reciclagem. Eles fazem a coleta de produtos que podem ser reciclados e com isso vendem para alguns ferro velhos, vendem para algumas fábricas e com isso ganham um dinheiro e esse dinheiro pode ajudar no sustento da família, né? Quando quando ele recebe pelo aquele produto que ele está reciclando, ele pega esse dinheiro e investe na sua família, na alimentação, no vestuário, no estudo dos filhos, né? Então, de certa forma, quando a gente faz a separação do lixo, a gente está ajudando esse pessoal que vive de reciclagem. Aí eu trouxe para vocês a diferença, né? Reciclar versus reutilizar. É importante esclarecer que há diferença entre reciclar e reutilizar. A gente já viu, né? No caso do exemplo com papel, ele seria reutilizado se usássemos para escrita novamente, mas seria reciclado se o mesmo passasse por um processo para ser transformado num novo e limpo papel. Tá? Então, reutilizar quando eu pego daquela forma que está aí, reutilizo. Uma garrafa de refrigerante, então eu vou lavar, vou higienizar bastante, vou colocar água e colocar na geladeira. Eu estou reutilizando, tá? Mas aí a questão do reciclar é quando eu a transformo em outra coisa, em outro produto, certo? Então, a reciclagem faz parte da educação financeira, né? Pois ajuda no combate ao desperdício e nos faz refletir que só devemos comprar quando for necessário. Falamos muito isso quando falamos sobre o consumo, né? Com aqueles dois exemplos. Uma menina birrenta que fez um escândalo porque queria uma boneca igual da amiga. E um menino que teve um pensamento totalmente diferente da menina. Né? O pai deu a ideia dele economizar aquele dinheiro, guardar. E ele aceitou de boa, porque ele viu que era a melhor maneira era pegar aquele dinheirinho, já que ele tinha vários carrinhos, não comprar um novo, seria desnecessário, e guardar o dinheiro no cofrinho. Né? Então a gente vê que é para isso que serve a educação financeira na idade de vocês, para que vocês aprendam hoje e amanhã, quando tiverem adolescentes e adultos, saber lidar melhor com o dinheiro. Aí eu tenho imagem de algumas coisas feitas através da reciclagem, né, de pneus. Esse peão a gente fez em sala, fez com toda a turma, um peãozinho. E material que ia ser descartado, né? Um CD que não tem mais uso, uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de desodorante Rolon e uma tampa de refrigerante. Né? Colou nas duas extremidades, de um lado e do outro do CD, e tá aí um peão, que é bem legal de brincar. Para reciclar, precisamos dar o primeiro passo, e ele é simples. Né? Em vez de a gente gastar dinheiro comprando desnecessariamente,
O ideal é que a gente mude o pensamento e comece a reciclar. Se não, pelo menos ajudar aí na coleta seletiva, diminuindo o lixo na rua, né? Ajuda bastante aí o meio ambiente. Então, para reciclar, a gente só precisa dar o primeiro passo. Recolher materiais recicláveis como tampinhas, garrafas plásticas, latas, revistas, jornais, caixa de papelão e etc. Então, para iniciar esse movimento de reciclagem, a gente só precisa começar. Em casa mesmo, eu falei para vocês que eu não tenho em casa os coletores nas cores indicadas, né? Mas aí eu consigo fazer a separação dos plásticos, dos vidros, das latas, tudo separadinho nos sacos e ligo para um senhor que faz essa coleta. Aí ele marca o dia e vem até a minha casa e faz essa busca. Aí eu não jogo no meio ambiente, não deixo espalhado. Então já estou fazendo a minha parte, ajudando, né? Então, atenção: todo material com a ajuda de um adulto deve ser lavado e higienizado. Depois deve-se colocar as caixas, deve-se cobrir as caixas de papelão com as cores correspondentes. Cada tipo de material a ser guardado nelas. Então, caso eu tenha espaço em casa, eu posso fazer meus coletores. Eu posso pegar umas 4 caixas, né? E cobrir com papel, cada uma de uma cor. Então, eu pego o papel verde, vou cobrir uma caixa, essa caixa será para coleta de vidros, um azul, papel, vermelho, plástico e amarelo, metal. E se eu ainda tiver espaço, eu posso pegar um balde na cor marrom e colocar meu lixo orgânico, né? Então, dessa forma, eu posso muito bem ajudar o meio ambiente e ajudar o meu próximo, né? Porque com essa coleta seletiva, com essa separação do lixo, eu posso ajudar o pessoal que vive de coletar materiais reciclados para venda e assim sustento da família. Daí as cores, né, dos coletores. E uma pergunta: é reciclável? Tudo é reciclável? Não, nem tudo, tá? Então, no vermelho eu posso colocar tampas, potes, garrafas, brinquedos e baldes de plástico. O que não é reciclável: tomadas, cabos de panela, espumas, acrílicos, embalagens metalizadas, aquelas quentinhas. Tá? Então, isso não é reciclável. No verde, que é o metal, eu posso colocar. No verde, que é o vidro, né? Eu posso colocar as garrafas, potes, copos, frascos de remédios. O que eu não posso colocar: espelho, louça, que é pratos, né? E cerâmicas, óculos e porcelanas. No azul, que é o papel, eu posso colocar jornais, revistas, caixas, papel de rascunho e papelão, que eu não posso. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, que é aquele papel que a gente escreve em cima e sai na folha embaixo. Fotos nem papel higiênico, tá? O papel higiênico também deve ser separado de qualquer outro lixo. E no amarelo eu tenho metal. Eu posso colocar nesse coletor latas de refrigerantes, de óleo, latas de sardinhas, algumas ferragens, cabos, arames, pregos, tudo isso é metal. O que eu não posso colocar: clipes, grampos, esponja de aço, lata de tinta, pilha nem bateria. Então, nem tudo é reciclado, né? Nem tudo a gente pode reciclar. Porém, a maioria dos produtos podem ser reciclados. A gente só tem que ter essa atenção para poder fazer essa separação correta. O que não é reciclável é colocado num coletor cinza, tá? O que não pode ser reaproveitado de jeito nenhum. Como atividade, nessa aula de hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021, vou deixar para vocês essa atividade aqui, ó. Você vai ler o texto e vai responder a atividade, certo?
Essa imagem eu vou mandar para vocês lá no aplicativo, para que, caso alguém queira imprimir, tudo bem, imprime, cola no caderno, ou então até para ler ampliadamente, tá certo? Ler através do celular. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão ler o texto e vai responder aí de acordo com cada material. Primeiro vocês vão ler o texto, depois vocês vão pintar cada um desses coletores na cor indicada, a cor correta. E depois vocês vão separar todos esses materiais em cada um desses quadrinhos. Tranquilo? Então, aí depois que vocês terminarem, manda a foto para mim lá no aplicativo. Certo? Então, deixo para vocês essa atividade hoje, né, 9 de novembro de 2021, terça-feira. Aguardo a atividade de vocês, a resposta. E até a próxima aula. Um cheiro no coração.